descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com ele. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Meus caríssimos irmãos e irmãs da comunidade Éfeta, embora eu prefira falar no hebraico, né? Éfeta, a última sílaba, né? Abre-te, os demais irmãos aqui presentes. Este evangelho é a continuação de qual passagem? Quem participou da missa de sábado sabe. Transfiguração. Jesus está descendo do monte do Corcovado, certo? De onde Jesus está descendo? Do Monte Tabor. Foi onde ele se transfigurou
de onde Pedro não queria sair, né? Por que Pedro não queria sair do Monte Tabor? Era bom. Estava bom lá, tá certo? Ele não queria voltar para isto. Para isto. O que é que Jesus fala, né? Qual é a reclamação de Jesus quanto a essas pessoas? Vai até ser um pouco bem ríspido, né? Aí qual é a reclamação que ele faz? Ó geração incrédula. Porque eles queriam ficar lá e... Sim, mas o que ele diz para eles? não. Acabei de proclamar que não ouviu o Evangelho. O que ele falou para eles? Como vocês são lindos e bonitos e belos. Que bom que vocês estavam aqui embaixo me aguardando. Obrigado pelos louvores. Foi isso que Jesus disse? Não. Que foi? Ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Até quando terei que portar-vos, né? Jesus fala de um modo até um pouco ríspido, mas isso foi necessário. Não era Jesus que os rejeitavam, eram eles que rejeitavam Jesus. Então Jesus, ele faz de tudo para abrir o coração humano, né? Inclusive, se for necessário, ser ríspido. Será que todos nós, aqui, sempre na nossa vida, a gente só vai despertar? Querida, como você é linda. Querido, você é a pessoa mais santa do mundo. Você não tem nenhum defeito, você também não. Será que a gente vai crescer? Claro, o contrário também não, né? Você é a pior pessoa do mundo. Você não vale nada. Você... nenhum extremo nem outro, né? Tem horas que a gente vai ter que ser tratado com rispidez e vai ter que tratar também com rispidez, sem ser deselegante, né? Sem ser para pisar o outro, mas as duas formas para levantar. Tanto o elogio sincero ou o puxão de orelha, as duas atitudes têm que ser inspiradas pelo quem que inspira? Espírito Santo. Tem que ser dessa forma, senão a gente não anda, né? Então Jesus está voltando com os seus discípulos do Monte Tabor para a missão, para o combate, que Pedro lá em cima não queria mais descer, né? Aquela alegria, né? Quantas vezes, talvez a gente está no encontro, no retiro, e a gente não quer também descer. A gente quer ficar, não pode. Para que eu vou voltar para o trabalho? Para que eu vou voltar para casa? Para que eu vou voltar para a escola? Para que eu vou voltar para a faculdade? Para que eu vou voltar para os meus vizinhos? Para que eu vou voltar para a paróquia? Para quê? Para isto, para a missão. A missão não acabou ainda. Por isso a gente tem que estar com o nosso coração aberto e descobrir, principalmente hoje, né? As leituras, elas giram em torno do valor de quê? O valor da... Não, na leitura de hoje. Porque Deus tem esse carinho conosco, com toda a humanidade. Porque esse modo, né, misterioso de amar, né, um mistério infinito do seu amor, que sabe nos tratar do jeito certo, na hora certa, da maneira certa, sempre para nos pôr de pé, sempre para nos levantar, né? Ele está a liturgia da palavra, então mostra o valor que diante de Deus começa com V. A vida tem. Por isso que a vida é um valor inviolável. Não pode, né? A vida de quem quer que seja ser colocada em segundo plano. E isto faz parte dos critérios de Deus. Não pense, né, que é fácil educar. O educar não é um modo fácil, mas também não é impossível. Educar
na fé, educar para a valorização da vida em todas as suas consequências. E é por isso que Jesus, ele fala, né, deste modo para libertar, né, o povo das suas situações. Principalmente de quê? Da falta de fé. E nós vimos no evangelho de ontem, Marcos, capítulo, os da semana seguem uma ordem cronológica, né? Os do domingo não, só de domingo para domingo. Qual o capítulo que nós estamos? Marcos? 9. Não, 9 é hoje. Não, gente, Marcos 2, né? O início, versículos de 1 a 12, onde lá vimos na parábola do homem paralítico que é levado lá por 4 homens, onde a maior paralisia que ele estava era qual? A paralisia espiritual. Por isso Jesus toca no coração. Vê, né? O texto bíblico vai dizer que Jesus, aqueles 4 homens e aquele outro não falam nada, e o paralítico não falam nada. Jesus é que vem do texto bíblico, preste atenção, quando Jesus viu a fé daqueles homens, ora, como Jesus viu a fé daqueles homens? De que modo? Não viu como a gente vê, pela aparência. Não foi isso que Jesus viu. Ah, coitadinhos, bonitinhos, estão descendo pelo buraco. Olha, mas Jesus viu onde? Coração deles. A alma deles, né? Coisa que nós precisamos aprender. Né? A gente vê a aparência, eu e você, né? A gente fica perto de quem, né? A nossa tentação, a gente vai ficar perto de quem? A gente se aproximar de quem? No nosso relacionamento. De quem eu vou tirar vantagem, de quem eu vou pisar, de quem eu vou destruir, de quem eu vou fazer gato e sapato da vida dele. O dela. Muitas vezes os nossos relacionamentos são baseados no interesse, mas Deus se aproxima porque Ele, somente Ele, tem o poder de libertar e de curar, de levantar o outro. É isso que nosso Senhor, Ele faz e nos ensina. Por isso Jesus viu lá no coração deles a fé, viu a pureza, porque Ele é Deus. Deus é onisciente. Ele não viu porque Ele era um vidente, porque Ele é cartomante. Não tem nada a ver com isso. Deus é onisciente. Jesus é onisciente. Não tem como Ele não ver tudo o que acontece. É impossível Jesus não ver qualquer coisa que acontece que está no coração humano, né? Mas aquele homem não falou nada. Por que Jesus se antecipou? E já vai falando, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus realizou essa cura espiritual primeiro, antes da cura física. Ele conhecia o interior. Ele conhecia o interior da pessoa. Exatamente. Jesus fez o quê? Mas aqueles 5 homens foram ali a chamado de quem? Aqueles 5 homens foram ali em a casa de Jesus, em Cafarnaum, a chamado de quem? Atendendo o chamado de quem? Não, estou falando do evangelho de ontem. Aqueles 5 homens, né? Os 4 que levaram o paralítico, então são 5. Eles estão chamado de Deus.
É Deus quem chama. Eles não foram ali buscando, entendeu? Cura, Jesus simplesmente mendigando esse tipo de não. Foi Deus quem os atraiu ali. Foi Jesus quem os atraiu. Era impossível, é impossível para qualquer ser humano tomar a iniciativa de buscar Deus. Essa busca, entre aspas, que a gente diz, não é busca. Na verdade, ela é resposta. Eles estavam, por isso Jesus já sabia qual era o grau de fé daquele homem, tanto que ele não se dirige aos 4, né? O texto bíblico diz que ele fala com o paralítico, ele não fala com os 4, fala com o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E mais uma vez, a figura dos escribas, mestres da lei, que eram os responsáveis, né? Eram os únicos que sabiam ler e escrever naquela época, eram os responsáveis para proclamar e para explicar a palavra de Deus para o povo, né? E é até estranho a presença deles aqui nesse episódio, no episódio de ontem, né? Eles estão lá para quê? Será que os escribas e os mestres da lei, né? Escribas ou mestres da lei são as mesmas pessoas? Eles se converteram, eles aderiram ao movimento de Jesus, reconheceram que Jesus de fato é o Messias. Por qual motivo os mestres da lei, os escribas estavam ali nessa assembleia? Para investigar, para ver o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Estava curando as pessoas. Pregando. Só vai direto na cura. Jesus estava pregando, fazendo aquilo que era a função deles, a função oficial deles. Só que as pessoas que ouviam Jesus, que também ouviam os mestres da lei, elas começaram a falar o quê? Que havia uma diferença entre Jesus, que prega, e os mestres, os escribas, que tinham esta função. Qual era a diferença? Jesus prega com autoridade. Ele prega e testemunha. Ele prega e faz. Lembra que na segunda leitura de ontem, São Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, né? O evangelho que pregamos não é sim e não. Sim e não. Um pé lá e outro cá. Um pé em duas canoas. Fala uma coisa e vive outra. Não. Ele fala. É o evangelho que vos preguei. É sempre sim. É sempre a verdade. É sempre apontando para o Senhor. Não deixa dúvidas. Não é uma palavra, entendeu? Que deixa lacunas. Não é uma pregação que deixa lacunas para o relativismo. Não. É uma palavra que, pregada em si mesma, ela traz já a força da mensagem a qual ela quer comunicar. Por isso Jesus, ele prega e faz. Os escribas, né? A palavra escriba, né? Ela, né, que quer dizer ensinador, aqueles que ensinam, né? Vem da palavra grega gramateus, que em português lembra a palavra o quê? Gramática, né? Então, conjunto de ensinos. Então, são eles os responsáveis. Mas não é só para passar, é o testemunho também. Por isso, meus irmãos e irmãs, Jesus deixa claro que a missão dele e a nossa é anunciar e testemunhar com verdade, sem hipocrisia, com sinceridade, com a vida, de anunciar e testemunhar. Converter é função de quem? Converter é função de quem?
Qual Deus? Espírito O Santo. Espírito Santo. É o Espírito Santo. Claro que o nosso anúncio e o nosso testemunho, eles vão ajudar ou não. Ou podem até atrapalhar a conversão do outro. Depende de como esse anúncio e esse testemunho foi. De que modo ele foi realizado, né? Mas não é o anúncio e o testemunho que convertem. Abrem, apontam a pessoa entre ela e o Espírito Santo. A gente, né? Jesus não mandou a gente converter alguém. Mandou a gente anunciar e testemunhar. A conversão será fruto disso aí. A pessoa e o Espírito Santo, abertos pelo testemunho, o anúncio e o testemunho. Nenhum de nós aqui pode dizer que foi convertido a força. Eu estou, padre, na comunidade, me apareceu um anjo, o irmão fez uma profecia, ou a irmã disse: se eu não fosse da comunidade, se eu não me convertesse, iria acontecer isso comigo, com a minha família, ia morrer não sei quem, eu ia morrer de um jeito, perder o meu emprego, perder isso. Isso aí não vem de Deus. Isso aí é uma falsa profecia e tem que ser denunciada como uma obra do maligno. Ninguém pode seguir a Deus, se colocar no serviço de Deus, baseado em cima de ameaças. Não vem de Deus. É um critério. Isso aí, então, foi uma profecia satânica. Pode jogar fora e ir embora se você está na comunidade ou se você está até mesmo na igreja baseado em medo. O temor que a gente tem de Deus, né? O temor é baseado no respeito, não é o medo. Não posso não, eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu tô na comunidade porque eu também tenho medo, nem imagino ser queimado no fogo do inferno. Por isso eu fico na coisa. Isso não é motivo. Esse não pode ser o motivo para servir a Deus. O motivo é o louvor de Deus. É a gente se entregar como obra viva, como uma hoxa viva, né? Para a obra de salvação, de libertação salvífica do Senhor, de evangelização. Porque queremos, porque acreditamos, porque temos fé, porque acreditamos nesse Jesus, nessa palavra, porque acolhemos não como uma palavra simplesmente qualquer, humana, solta, não. Uma palavra viva, que é Ele próprio, né? O Papa Bento XVI, ele vai nos relembrar que a Bíblia é uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. É Jesus Cristo que, através das palavras escritas no papel, que se doa para nós. Então não pode ser acolhida como uma palavra qualquer. Mais uma, não. Mais uma, não. É a palavra de Deus. Não fala uma palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. O verbo se tornou carne, se tornou humano e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus Cristo. Esse verbo do Pai, essa voz do Pai. Por isso ele é o canal dessa misericórdia infinita, eterna do Pai Todo-Poderoso. Por isso que a vida, Jesus se aproxima, né? Para restaurar a vida desta família que estava perturbada. Mas ele deixa claro, vocês também têm participação. Por isso Jesus é que provoca. Esse homem só reza, né? Eu não tenho fé, eu tenho fé, mas o que ele vai dizer aqui? Cadê o texto? O menino ficou como morto. Alguém achou? Aqui, o versículo 24. O pai do menino, antes, Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Provocou a ele: você não tem fé. E o que ele fez? Saiu chorando dali. A
pior depressão da vida dele. Nunca mais voltou para Jesus. Jesus falou que ele não teve fé. E o que esse homem faz? Eu tenho fé. Ele reage. Ele reconhece realmente, né? Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Ele ora, ele reza. Ele não fica parado, né? Às vezes a gente fica muito dodói. Quando a gente precisa levar o puxão de orelha na hora certa, do jeito certo, a gente fica dodói, né? Por que a gente não presta atenção nas provocações? Até mesmo na sala de aula, como os professores provocam os alunos para participarem, para saírem do casulo, e às vezes a gente nem percebe a provocação deles. Tem que ter, mentalizar, perceba como os professores, em várias entrevistas para trabalho, todo mundo usa esse. Jesus é o maior psicólogo, meu irmão, minha irmã, psiquiatra, psicanalista. Jesus, ele não se esqueça, né? Toda a ciência vem de Deus. A ciência é um dom do Espírito Santo, né? Então vem de Deus. Jesus usou esses dons também, né? E nos ensina que a gente tem que estar atento para usar. A nossa missão, ela vai ser incrementada com esses dons, com essa abertura aos dons do Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos ter, né, na confissão, ou no aconselhamento, numa conversa informal, né? Muitas vezes numa aula, quem é professor, você vai ter também que provocar, catequista, numa formação, tu vai ter que provocar aquele que está bem na pregação, na homilia, provocar a assembleia, provocar para que eles também participem, para que eles também deem o seu apoio. E Jesus faz isto, não quer acomodados. E é incrível, né? O homem reage, eu tenho fé, mas faz a oração, mas ajuda a minha falta de fé. E Jesus ajuda, né? Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro. Jesus está ajudando ele a aumentar a fé dele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu, né? O poder do mal grita porque tem medo. E aí sim tem o terror, o medo do terror, né? Não é um medo. O mal não tem o medo, como o temor, fruto, dom do Espírito Santo, né? Que é respeito a Deus. Não, é medo mesmo, é terror mesmo, né? O mal assim age, mas o filho, a filha de Deus se mantém no temor, no respeito ao Senhor, como o salmista vai dizer, é puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ora, que, meus irmãos e irmãs, cada um de nós, nesta segunda-feira, penúltimo dia da primeira parte do tempo comum, que só voltará agora na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, que essa primeira parte possa ter nos alimentado. Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia, Jesus nos sacramentos, para que o tempo da quaresma, que se inicia depois de amanhã, não seja para nós um tempo do castigo, enquanto muitas pessoas ficam achando, indo atrás de falsas doutrinas, ou dando ouvidos, para que ficar celebrando a morte, para que celebrar a cruz? Jesus já morreu, Jesus já venceu, já está glorioso. É verdade. Não é verdade, não é mentira o que você está falando, mas é uma meia verdade. Jesus já venceu sim, Jesus já ressuscitou sim, mas isso tudo ainda não aconteceu em quem? Em nós.
Nós em Cada nós. um de nós. Nós ainda estamos passando. Ou, muitas vezes, muita gente ainda nem chegou a trilhar o seu caminho pela cruz, né? A cruz é a nossa ponte entre o céu e a terra. Por isso que aqueles que passam por ela não vão adiante. Eles ficam ali, intercedendo. É a comunhão dos santos por aqueles que estão passando e aqueles que ainda nem chegaram a começar a sua caminhada. Enquanto o último que estiver aqui não passar por esse itinerário, este exército de oração, de intercessão, que a igreja chama comunhão dos santos, não vai acabar. Não vai acabar, né? Então, nós temos cada ano, meus irmãos, não é a repetição do outro. Essa quaresma jamais existiu, jamais existirá. Pode ser que venham outras quaresmas, mas sempre como nova criação da vinda de Deus. Nunca vamos ver o calendário litúrgico é uma repetição. Não é mesmo. É a graça sempre nova do Senhor. E quem deixa a graça passar, ficou para trás. Já era. Se deixou a graça passar, já era, meu filho. Só vai aproveitar a outra. Porque a que passou, já era. Então não vamos ver o ano litúrgico como repetição, entendeu? É graça sempre nova de Deus, que sempre renova todas as coisas. Se estamos aqui, se o Senhor está nos dando essa chance de participarmos mais uma vez da quaresma, não é repetindo, é uma graça nova que Ele tem para nós. Pela misericórdia de Deus, não vamos deixar esta graça passar. Vamos se apegar a ela. Ele sempre tem algo novo para nos inserir e nos dar. Que essa primeira parte do tempo comum possa ter servido, né, de alicerce para que a gente possa viver bem essa quaresma. Chegar na noite santa da vigília pascal, da ressurreição do Senhor, com o nosso coração estupefato de felicidade, de alegria, que seja uma alegria verdadeira do Espírito Santo, para que possamos nos oferecer a Ele como um sacrifício vivo de louvor que Ele quer e merece. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar.